Esses dias eu tava aqui em casa resolvendo um monte de coisa que normalmente eu resolvo durante o meu dia a dia. Iniciando com uma arrumação de algumas coisas, como roupas, sabe? Que vão de um lugar para um outro. Ou de livros que ficam desordenados em alguma estante e precisam ser realocados. Sabe? Esse tipo de coisa. E no meio dessa minha organização eu senti uma vibração no meu celular, uma notificação. E, naturalmente, eu vi essa notificação. E depois eu vi outra, mais uma... E quando eu fui ver, já tinha se passado meia hora. Sim, meia hora. E se assim como eu, você já passou ou passa por isso, fica comigo que esse vídeo foi feito pra você. Opa, tudo bom então? Nessa pausa que o canal teve, eu tava realmente querendo comentar muito com vocês sobre esse assunto. Só que eu pensei bastante antes de tocar nele, porque muitas das vezes eu acreditava que pudesse ser algo meio banal, que não afetava a vida das pessoas. Mas assim como outros vícios, esse é um que se mostra inofensivo no seu início, mas que depois de um tempo mostra a sua verdadeira face, suas verdadeiras intenções e demonstra o porquê de ser sim um vício e o porquê de ser tão perigoso para nós. Porém, para que a gente possa conseguir entender por que é tão perigoso, primeiro temos que conhecer aquilo que estamos lidando. E uma forma da gente fazer isso é entendendo onde todo esse vício começa. O que, para iniciar, eu preciso dizer no começo: nunca parece um vício. E pode parecer que não, mas em todo vício, essa é a parte mais perigosa. É a forma como ele começa. Porque, basicamente, o começo de um ato vicioso vai determinar a forma como esse ato vicioso vai ser proliferado na sua vida. E no caso de um vício em celular, ou nomofobia nos termos mais corretos, começa com atos que normalmente não gerariam um vício, o que de início pode parecer confuso. Mas espera aí, algo que não gera vício é a causa de tudo? É, meio que sim. É um pouco complicado, na verdade. Porque basicamente o que vai gerar o vício não vai ser necessariamente o ato de mexer no celular, mas sim a própria pessoa que mexe nele, já que é ela quem vai definir se isso vai ou não virar um vício. E como isso viraria um vício, vocês podem estar se perguntando. Eu digo pra vocês, isso vira um vício quando você deixa de se controlar. E aquilo que serviria pra te ajudar passa a ser motivo de você precisar de ajuda. E isso não acontece de uma hora pra outra não. Na verdade é um processo lento, muito lento, no qual nós nos viciamos e nem vemos o que aconteceu. E acontece da seguinte maneira: primeiro você obtém um celular e naturalmente ganha acesso à internet, e junto a ela milhões de outros recursos que passam a fazer parte do seu dia a dia, te ajudando a realizar tarefas do dia a dia, te auxiliando no contato com qualquer pessoa que você queira contactar, te levando a lugares que normalmente você não saberia chegar, e até aí não existe nenhum problema. O problema mesmo vem quando aquilo que te auxilia passa a ser motivo de você precisar de auxílio. Algo que foi feito para te servir te torna servo da sua utilização. E isso acontece de diversas formas, tão variadas elas que nós mesmos acabamos não percebendo. Querem um exemplo? Façam o seguinte: soma para mim quanto é 2.374 mais 4.954. Conseguiu? Agora me responde, você usou a calculadora para fazer essa conta? Se usou, já é refém. Só que, como eu disse, está em um nível onde você não acredita ser afetado, onde sente que não há problema em fazer esse tipo de coisa. E, em determinadas situações, não tem mesmo. O problema só passa a existir quando usamos para fazer contas ainda mais simples. Contas que antigamente saberíamos fazer, ou na mente ou em cálculos simples. E hoje em dia, fazemos com o auxílio do celular. E para aqueles que acham que esse é o único problema, saibam que infelizmente vocês estão muito errados. Exatamente, Mizan. Estão muito errados, porque se essa tecnologia fosse usada apenas como auxílio, seria algo muito bom para todos nós, tanto para quem faz a tecnologia quanto para quem a usa. Porém, não é isso que acontece hoje em dia, já que nós percebemos uma dependência muito grande das pessoas em cima de aparelhos tecnológicos, uma dependência que faz essas pessoas reféns de algo que elas não conhecem. E mais uma vez, o problema aqui não são as tecnologias, de maneira alguma o problema são elas. O problema em si, infelizmente, se encontra em quem as usa. Não aqueles que a usam para um determinado auxílio, mas para aqueles que fazem uso dessa tecnologia a forma da sua base de conhecimento. Porque normalmente, pensem comigo, quantas coisas hoje nós conseguimos fazer sem a tecnologia? E eu nem falo de coisas complexas, falo realmente das coisas comuns, de uma conta de nível escolar, de um trabalho ou projeto, e vindo para o meu meio de criação de conteúdo, quantas pessoas não usam dessas tecnologias para criarem vídeos inteiros? E aqui talvez você se pergunte: Abeia, qual é o problema disso? E eu te digo agora, o problema em si não está no uso para essa criação, mas na forma com a qual essa criação afeta primeiro os conteúdos e segundo, a forma com a qual isso afeta a humanidade daquilo que você está assistindo. E você pode vir a me perguntar: Mizan, como isso afeta a humanidade do que a gente assiste?
E eu te respondo, meu amigo, isso vai afetar no principal fator de um conteúdo humano, o amor. Porque quando se tem algo feito para gerar sentimento, sem ter sentimento envolvido, pode no começo ser algo inovador e bom de assistir. Mas depois de um tempo, este conteúdo cai no esquecimento completo e vira só mais um em meio a um emaranhado de outros conteúdos robotizados. E nos tiram a essência humana das coisas que temos disponíveis no nosso dia a dia. O que aqui eu cito esses conteúdos porque estão diretamente ligados ao meu trabalho. Mas se você for parar para pensar, existem milhares e milhares de outras coisas que são diretamente afetadas por essa robotização. E outras milhões e milhões que são indiretamente afetados. E aqui eu novamente poderia citar muitas coisas. Primeiramente, as nossas contas, como já foram citadas, os nossos meios de realizar alguma tarefa e, por incrível que pareça, até mesmo aquilo que nós comemos poderia entrar nessa lista, levando em conta principalmente a forma com a qual o que a gente come é reproduzida hoje em dia. Mas, voltando ao foco do vídeo, muitas das tarefas e funções da sociedade não são mais humanas. Um exemplo disso são as máquinas nas fábricas, que precisam de no máximo alguém para poder passar o olho, e o resto acaba fazendo tudo sozinha, ou os carros que andam sem necessidade de se ter alguém ao volante. E a principal revolução da década são as tão famosas inteligências artificiais que mudaram totalmente a nossa forma de pensar e de viver em sociedade, porque antes nós buscávamos saber as coisas, e hoje já não é mais necessário, basta que você faça uma prova, passe nela, e depois quando você precisar de perguntar alguma coisa, que você pesquise em uma IA da vida. Porém, devemos estar bem cientes de uma situação, porque por mais que essas tecnologias sejam muito confiáveis, não são em todos os casos em que nós podemos confiar nelas. Até porque existem no meio dessas tecnologias muitos e muitos perigos que nós enfrentamos ao usá-las diariamente. O primeiro deles seria, no caso, o uso excessivo do celular, o perigo do vício e a desinformação, o que hoje em dia, com esse meio conturbado da internet, virou completamente normal, ainda mais no meio político que habita a internet. E falando nele, eu não podia deixar de citar a criatividade de algumas pessoas ao criar notícias falsas, sejam elas em teor de humor ou não. Eu realmente só consigo admirar. É algo muito trabalhado com um motivo em comum que serve para manchar a imagem de alguém como brincadeira, ou para conscientizar com vídeos de tipagem mais séria, ou melhor, de tipagem mais séria. Outra coisa que eu poderia citar seriam algumas das coisas que eu já havia dito no meu vídeo O Mundo Não Existe Sem Energia. Vídeo esse que eu postei há um ano atrás, onde eu falo basicamente sobre aviões, sistemas de eletricidade e, se eu bem me lembro, eu falei também sobre sistemas de GPS, que para quem não sabe, o GPS significa Global Positioning System, ou para ficar mais fácil, Sistema de Posicionamento Global. E para que serve um GPS basicamente? Meio que para tudo. Por exemplo, um avião, ele precisa do GPS para ter acesso à rota que ele vai seguir, ou as entregas que precisam da localização para poderem ser entregues, caminhões que muitas vezes vão levar essas entregas, carros que precisam se localizar, aparelhos celulares que vão usar o GPS para funcionarem e para poder localizar as pessoas que vão estar usando ele. E para quem pensa que isso é pouco, se imagina na seguinte situação: você está perdido na rua, não sabe onde está, estando em outra cidade, sem acesso a um GPS. Como você faz? Isso eu tô pegando um uso leve, porque pensem no caso dos submarinos. Imagina o que seria deles sem o GPS. E aqui vocês podem pensar que eu estou aumentando o uso, e na verdade não, é muito pelo contrário, eu estou diminuindo. Um exemplo disso são os mísseis, que eu não citei aqui, mas que sem o GPS não chegam aos alvos, ou muitas das vezes nem funcionam. Talvez nesse vídeo até aqui você possa pensar que a gente está tentando fazer com que você pare de usar o celular, mas muito pelo contrário. Esse vídeo serve para que justamente todos usem a tecnologia, porém de forma responsável, e para que ela não tire de você a sua mobilidade ou a sua inteligência, de forma a qual você possa usar o controle na sua televisão, e não ele usar e abusar do seu vício para te fazer consumir coisas que você normalmente não consumiria. E sim, se você não tem um conhecimento mais profundo sobre a internet, saiba que tudo que você faz na rede é visto e usado contra você naquilo que você consome, fazendo de você um verdadeiro fantoche daquilo que elas trazem para nós assistirmos, tanto nos vídeos, séries e filmes que a gente vê diariamente, e até mesmo as coisas que nós vemos indiretamente nos sites que nós usamos todos os dias. E já que estamos falando de fantoches, eu não poderia deixar de citar os grandes vilões que vêm tornando muitas pessoas reféns de celulares, que são os algoritmos, que em muitos casos agem de forma cautelosa para te prender dentro do site ou do aplicativo que você está, te fazendo ver o que você quer ou coisas que você anteriormente estava pesquisando por aí, ou até mesmo te mostrando algo que é do seu estilo de vida baseado no perfil que eles já possuem de você. E isso, por mais que seja algo comum, na minha visão, é bem assustador, já que basicamente de uns anos pra cá, nós estamos
estamos literalmente entregando toda a nossa vida, o nosso íntimo, a algo ou alguém que a gente mal conhece. E isso, ao menos pra mim, é muito assustador. Porque, pensem comigo, boa parte do que existe na internet, você disponibiliza. E praticamente tudo que você disponibiliza não é visto apenas por você. E de começo pode parecer bobeira, claro, mas pensa comigo. Quantas pessoas não sabem o seu nome completo por causa da rede social? Ou o dia que você nasceu, o lugar onde você mora, ou o que você está ou esteve fazendo? Quantas delas podem ou não possuir fotos suas que você mesmo disponibilizou? Ou quantas delas podem saber de coisas ainda mais invasivas, tudo por conta de um simples post? Ou por conta de um simples perfil? Ou ainda pior, aquilo que você acha que ela não sabe, mas que na verdade ela está sabendo há muito tempo. Porque até agora eu falei das coisas simples, mas pensa comigo, quantas vezes você não deu seu CPF para algum site que pediu isso para que você pudesse se cadastrar? E quantas dessas vezes você checou a segurança desses sites? Ou pior, em quantos deles coisas como cartão de crédito, documento de identificação pessoal ou até mesmo o número do seu celular foram registrados de forma quase que imediata? E o pior de tudo, com a sua estrita autorização, e com a minha também. E por mais que o foco do vídeo de hoje não seja diretamente esse, essa acaba por ser uma situação que se interliga diretamente com o vício, já que muitos desses sites usam dessas informações para te prenderem ainda mais essa teia que eles criaram, ou melhor, que nós criamos. O foco desse vídeo, como eu já tinha dito antes, não é fazer com que você que me assiste nesse momento deixe de usar o seu celular, mas sim fazer com que você tenha mais atenção ao tempo que você fica preso nele, e no tamanho da liberdade que você dá a ele de te conhecer e de te manipular. E isso eu digo porque já aconteceram casos comigo de olhar as horas e, por exemplo, serem 8 horas da noite, e depois de usar um pouco meu celular, olhar de novo e já serem quase 1 hora da manhã. E isso não aconteceu e nem acontece somente comigo. Eu posso garantir que você provavelmente já passou por uma situação bem parecida com essa, e esse vídeo serve justamente para que esse tipo de coisa não aconteça mais, para que nós possamos deixar de sermos controlados e passarmos a controlar o celular. Mas bem, eu acho que é isso. Para esse vídeo você deve ter percebido algumas coisas diferentes do comum desse canal. E isso se deve principalmente ao tema, que pede algo bem trabalhado e duplamente comentado. E também a presença ilustre do Mizan, um cara que assim como eu sonha um dia poder viver do seu trabalho na internet. E ele faz isso de uma forma bem bacana, por sinal, postando conteúdo frequente e muito bem trabalhado. O que, se ele quiser me auxiliar na questão da frequência, eu tô aceitando. Mas voltando aqui, caso vocês queiram conhecer o trabalho dele e ajudar ele também nessa caminhada, sintam-se à vontade para acessar o link abaixo e irem ao canal dele. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender. E Mizan, muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Foi extremamente importante para mim te ter aqui nesse vídeo. Então, realmente, muito obrigado. E se algum dia vocês estiverem interessados em assistirem ao vídeo meu e do Mizan lançado no canal dele há mais ou menos um mês, o link também vai estar logo abaixo na descrição. No mais é isso. Caso você queira comentar alguma coisa, sinta-se à vontade para usar a aba dos comentários. Valeu e até a próxima.